Reviravolta no Flamengo. Clube quer desistir da compra de Andréas Pereira. Reformulação, reunião geral e saídas. Ramon acerta com Red Bull Bragantino empréstimo até o fim do ano. René pode ser o próximo. Confirmado racha no elenco. Ambiente assustador e clima quente no clube. Arrascaeta é desfalque na Libertadores. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule sequer uma parte, porque esse vídeo é importantíssimo para você saber o que está rolando no Clube de Regatas do Flamengo. O clube divulgou ontem que Arrascaeta é o primeiro desfalque da estreia da Libertadores. Flamengo joga amanhã, 9h30 da noite, em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal. Inclusive, o clube já chegou. Vamos falar aqui do embarque do Flamengo no Rio de Janeiro, mas antes, o Arrascaeta, ele retornou da seleção uruguaia com dores no tornozelo esquerdo, que se intensificaram após o jogo contra o Fluminense. Ele já iniciou o tratamento. O atleta Isla também retornou da seleção chilena com dores no quadríceps. Exames constatou aí uma lesão e ele já iniciou o tratamento. Já é ruim com a Arrascaeta. Imagina sem ele na estreia da Libertadores. Bom, o Flamengo embarcou ontem à noite, eu estava no aeroporto do Galeão. As torcidas organizadas Jovem e Raça conversaram com o Pinheiro, chefe da segurança há muitos e muitos anos. O Pinheiro, junto com o Denir, são os funcionários mais antigos do clube. Estava lá o seu Pinheiro, junto com o seu filho, Pinheirinho, tentando apaziguar lá a ira da torcida, porque o clube, o time, driblou e embarcou por uma rota alternativa, o terminal de cargas. O Flamengo sempre embarca pelo Salão Nobre e aí estavam todos lá, os policiais, a segurança do clube, a torcida. Os torcedores, inclusive, levaram um saco de pipoca para tacar nos jogadores e aí nada disso aconteceu, mas no final de tudo os torcedores saíram muito chateados, gritando: acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Bom, hoje o Vene Casagrande trouxe uma informação que pode ser uma reviravolta para muitos que torcem contra a compra de Andréas Pereira. Ele trouxe em seu canal que a chance da compra do belga hoje é zero. O Flamengo quer desistir da contratação do Andréas Pereira. Há muita chance do clube abandonar a negociação e já estuda como fazer para não se queimar no mercado internacional, porque o Flamengo deu a palavra para o clube inglês, inclusive alinhou tudo com os empresários, o Bertolucci, o Kia Jorobichian. Internamente, somente Marcos Braz e Bruno Spindel defendem a compra de Andréas Pereira. A maioria é contra, a caneta está com o Landim, mas o Landim já está começando a mudar o seu posicionamento em relação a essa questão. O Flamengo pode abandonar e desistir da compra de Andréas Pereira. Sem espaço, o lateral esquerdo Ramon foi emprestado ao Red Bull Bragantino até o fim do ano. O Flamengo pode solicitar o seu retorno a qualquer momento e não há valor fixado. Eu trago agora uma nota estarrecedora, assustadora do GE. Globoesporte.com, mas antes quero dizer aqui que após o Fla-Flu no Maracanã, título do Fluminense, do Campeonato Carioca, os ânimos exaltados no vestiário, coletiva de Paulo Souza, pressão da torcida, depois de tudo isso, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel, eles se reuniram com o Paulo Souza para acalmar os ânimos, aparar todas as arestas, dar confiança e respaldo para o trabalho do treinador antes dessa viagem para Lima. O jogo de amanhã é importantíssimo porque é a estreia da Libertadores. Se a gente estrear com derrota, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer. E eu jamais vou torcer por uma derrota do Flamengo. Então, se o Flamengo vencer terça-feira, a cobrança tem que continuar. Não pode parar. Porque a nota que eu vou trazer
do GE, você vai ficar de queixo caído e enjoado com tudo que está acontecendo nesses 3 meses de Paulo Souza. E eu começo, esse não é nenhum discurso, né? A nota, vou ler aqui a nota completa do GE. Eu começo com uma frase do Davi Luiz, na Arena Pantanal, no jogo Flamengo e Atlético Mineiro, Supercopa do Brasil. O Davi Luiz, um dos líderes da equipe, deu um forte discurso após a derrota do Flamengo na Supercopa para o Atlético Mineiro. A frase foi o momento chocante de um posicionamento de mais de 20 minutos na roda de oração. Davi Luiz chegou a falar que o Flamengo não deve nada ao Galo ou ao Palmeiras, mas que o coletivo dos dois adversários é nitidamente mais forte. E a frase do Davi Luiz foi a seguinte: senhores, enquanto o nosso abraço aqui dentro não for de verdade, nós não vamos ganhar nada. Vou repetir a frase do Davi Luiz. Enquanto o nosso abraço aqui dentro não for de verdade, nós não vamos ganhar nada. Isso foi após a derrota da Supercopa para o Atlético Mineiro. E aí eu começo com uma frase na coletiva de imprensa, a última, empate para o Fluminense, vice do Carioca. O Paulo Souza disse o seguinte: é uma equipe campeã em 2019, que já tem alguns anos. Marcos Braz e Bruno Spindel me contrataram sabendo da minha metodologia, da minha liderança, acreditaram em mim. O fato é que tenho as minhas convicções, as minhas ideias, o meu modo de trabalhar e não vou mudar. Seja pelo desejo de ruptura com o passado vencedor em 2019, mas que colecionou decepções posteriormente, seja pela forma como tem executado a reformulação, Paulo Souza encontra resistência em boa parte do elenco. A percepção é de que o processo é conduzido de forma abrupta e sem espaço para diálogos, o que causa a insatisfação de quem não joga e de quem tem sido escalado fora de posição. A metodologia de trabalho também encontra resistência e contra-argumentações, seja pelo desejo ou pela vontade. E aí a gente traz aqui já o início da nota do GE. O elenco questiona a forma objetiva como Paulo Souza se posiciona nas cobranças, seja no dia a dia, na beira do campo, nos jogos ou nas entrevistas coletivas. Jogadores se sentem expostos e muitas vezes tratados como se não tivessem capacidade de compreensão e execução do plano do técnico. Não foram poucos os debates e bate-bocas durante treinos por conta da forma incisiva em que Paulo Souza cobrou determinada ação. Viraram hábito as rebatidas dos atletas quando não concordam ou não gostam da forma como o treinador passa suas orientações. Há queixas à condução do grupo do treinador, que critica com veemência, mas não faz na mesma intensidade quando tem a chance de elogiar. Os atletas não se adaptaram ao formato de montagem da equipe, com treinos conceituais e sem formação titular nos dias anteriores aos jogos. Paulo entende que é uma forma de estimular a competitividade, mas os atletas recebem como falta de confiança. No intervalo do empate com o Fluminense, que custou o tetra estadual, jogadores e treinador tiveram um debate acalorado. Paulo Souza cobrou a execução do plano tático, enquanto do outro lado houve resposta de que não seria possível diante das alternâncias do confronto. Em determinada situação, Paulo Souza multou Bruno Henrique por atraso no deslocamento da academia para o campo. O atacante não gostou e deu uma versão para o episódio, alegando que os relógios do Ninho estavam atrasados e com horários diferentes. Diante do argumento, o treinador ficou sem resposta. O processo de reformulação imposto por Paulo Souza passa também pela busca de novas lideranças e, consequentemente, uma quebra de hierarquia que ditou a utilização da braçadeira de capitão nos últimos anos. O treinador deseja um movimento até que Gabigol ocupe o posto definitivamente. E este processo gerou ruídos que ficaram expostos até dentro de campo. A escolha por Felipe Luiz na final contra o Fluminense foi uma forma de tentar pacificar um ambiente com o nome de consenso em todos do subgrupo, né? São vários subgrupos dentro do Flamengo que passaram a existir.
A solução paliativa, por sua vez, está longe de resolver o problema para o restante da temporada. Tudo isso eu estou falando de uma braçadeira de capitão, hein? Até o fim do ano passado, a dinâmica era clara. Diego ficava com a braçadeira sempre que estivesse em campo, mesmo entrando no decorrer da partida. Everton Ribeiro vinha na sequência, com Diego Alves e depois o Ilharão. Desde o início de Paulo Souza, o posicionamento em Gabigol em terceiro nesse ranking, em declaração, em decisão, né, que gerou desagrado e também situações impensáveis dentro do campo. Houve questionamento se a postura de Gabigol fora de campo seria condizente com o posto de capitão, mas o treinador entende que, além da necessidade de um processo de reformulação passar também pela liderança, o atacante dá exemplo pela forma como trabalha no dia a dia. A disputa de pênaltis contra o Atlético Mineiro pela Supercopa, por sua vez, intensificou a insatisfação. Para os líderes, Gabigol deveria ter cobrado o 12º pênalti por ser o batedor oficial da equipe. Da beira do campo, Felipe Luiz e Diego Alves gritaram e sinalizaram para que o camisa 9 assumisse a responsabilidade. Naquele momento, Vitinho chegou a hesitar, mas seguiu a caminhada até a cobrança desperdiçada. Uma semana depois, os conflitos sobre quem herda a faixa de capitão durante o jogo foram escancarados. Ao ser avisado que seria substituído durante a parada técnica contra o Resende, Everton Ribeiro passou a braçadeira de capitão para Arão, que foi em direção a Diego Alves. Paulo Souza gritou: não dê a faixa para o goleiro, e o volante colocou no braço. A situação se repetiu nas semifinais contra o Vasco. Substituído, Everton Ribeiro passou a faixa para o Ilharão. O mesmo ocorreu na primeira final. No jogo da volta da semifinal, Gabigol começou como capitão mesmo com o volante em campo e foi substituído justamente por Everton Ribeiro. O atacante, no entanto, optou ir até Felipe Luiz e entregar a faixa a ele e não ao camisa 7. Diego Alves e o preparador de goleiros Paulo Grilo praticamente apenas se cumprimentam e falam o necessário nos treinos. Em paralelo, a relação do Diego é fria e profissional com Hugo, por quem os Paulos, o Paulo Souza e o Paulo Grilo, são encantados, mas que não existia lesão que o impossibilitasse de jogar. Para o goleiro, a resposta de Tanuri indicava que tudo seguia dentro do que foi combinado. Já os portugueses responderam que Diego Alves teria tratamento e oportunidades iguais a Hugo a partir do momento em que ele estivesse em campo treinando normalmente. Foi suficiente para que o relacionamento entre as partes se tornasse protocolar. Diego Alves segue treinando normalmente e pediu autorização a Paulo Grilo para que fizesse atividades complementares fora do horário do CT. O goleiro já desabafou no ninho e diz estar calado, sem discussões ou cobranças. Os atletas não se adaptaram ao formato de montagem de equipe, com treinos conceituais e sem formação titular nos dias anteriores aos jogos. Paulo Souza entende que é uma forma aí de estimular a competitividade. Bom, essa matéria do GE escancara a desunião, o individualismo, o estrelismo dos jogadores do Flamengo e só me deixa convicto de que só vamos ganhar alguma coisa nesta temporada se acontecer algo fora da curva. Porque se não mudar tudo isso que está acontecendo, podem dar feliz ano novo e vamos para 2023. O Paulo Souza está lutando contra tudo e contra todos. E vai no meu argumento, que eu utilizo muito nos vídeos, também nas lives, nos jogos, o que eu acompanho de Flamengo, que o problema não é só o Paulo. O problema está acima do Paulo. É muito maior do que o treinador do Flamengo. Podem demitir o Paulo depois de terça-feira, em caso de novo insucesso, mas se eles não organizarem a casa, vão contratar um novo treinador já com o tempo. Daqui a 3 meses, demitem e contratam outro e assim vai o Flamengo, comandado por atletas. Vou repetir a frase: o Flamengo é maior do que todos vocês. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo.